A memória é um fio invisível que nos liga. E recordar é a nossa viagem através de memórias relacionadas ao audiovisual. Eu espero que você possa pegar o fio e embarcar conosco. Sejam todos bem-vindos ao Recordar. Eu vou falar do meu momento, que desde pequena eu sempre fui muito apaixonada por cinema, sempre colecionei DVDs, sempre amei locadora, sempre foi meu sonho trabalhar em locadora. E na minha adolescência eu comecei a ler a obra da Paula Pimenta, fazendo meu filme. Eu me identifiquei super com a personagem, eu descobri mais a fundo o audiovisual em si, descobri que tinha a faculdade de cinema, que eu não sabia que existia no Brasil, só sabia que tinha lá fora. E foi aí que eu tive o contato a mais com a arte em si e fiquei mais apaixonada. Nossa, Bia, esse ponto que você trouxe eu não me lembrava muito bem disso. Porque, assim, minha história de me encontrando no audiovisual tem muito a ver com o fato que eu sempre gostei de contar histórias, né? E coloquei na minha cabeça que eu queria ser escritora. Então eu fui atrás de vários livros, assim, de várias autoras que fossem principalmente brasileiras para poder me inspirar. E foi justamente com o livro da Paula Pimenta que eu descobri que dava para fazer cinema, né, como faculdade e exercer isso como profissão. Mas assim, eu acredito também que todo mundo passou por esse processo de autoaceitação do audiovisual, sabe? Eu passei por uma crise imensa durante o ensino médio. Eu lembro muito bem de um dia que eu tava super desanimada, pensando, todas essas carreiras, elas parecem ajudar muito bem as pessoas, e o que o audiovisual vai fazer? E nesse mesmo dia, a gente tava indo pro auditório assistir uma aula de biologia. E eu sempre tive uma dificuldade, assim, de visualizar as coisas nessa matéria. E eu lembro que a professora, ela passou pra gente um vídeo das células andando pelo corpo. E foi aí que eu tive um baque. E eu falei, olha, é isso. Olha essa possibilidade do audiovisual. Ele não é algo tão banal como a gente considera. E aí que eu me decidi e tô aqui até hoje. Tu falou da sua professora de biologia. Eu lembro que no meu ensino médio, tipo, acho que a maioria dos professores passam filme em sala de aula, mas eu adorava, principalmente os filmes que o meu professor de matemática passava, porque ele passava muitos filmes relacionados à matemática, óbvio, mas ele também passava filmes relacionados a coisas da vida, tinha alguns assuntos filosóficos. E eu, pelo menos, durante o ensino médio, eu tive uns problemas. Eu acabei, depois do primeiro do ensino médio, eu tive alguns problemas de depressão, eu tive algumas crises suicidas. E os filmes, inclusive os filmes que eu vi em sala de aula, me ajudavam muito. Eu via esses filmes, eu pensava sobre o que eu estava assistindo, e isso me ajudava muito. Eu me colocava na situação do personagem e às vezes eu imaginava o que o personagem faria se estivesse na minha situação. E eu não me apaixonei, ou pensei em fazer audiovisual logo de cara. Eu pensei literalmente quando eu estava fazendo inscrições de vestibular, mas uma coisa que eu já tinha na cabeça quando eu estava mais ou menos no terceiro do ensino médio é que eu queria fazer alguma coisa que mexesse com as pessoas igual o cinema mexeu comigo. Então eu pensei, por que não fazer cinema? Eu, pelo menos, eu considero que eu tenho essa ligação com o audiovisual numa coisa mais, muito mais pessoal por causa desses meus problemas. Mas também eu acho que ninguém fica seguro mesmo depois de entrar no curso. Então, mas eu pelo menos eu acho que eu tô no caminho certo. E a gente continua assim, trabalhando com audiovisual para tentar mudar a vida dos outros. Léo, você falou uma coisa que foi um dos motivos que me fez escolher isso. Eu passava o fim de semana vendo filme também, às vezes eu via 5 filmes no mesmo dia, e o que sempre me prendeu foi essa possibilidade de trazer outras realidades para as pessoas e para mim.
E mesmo tendo essa paixão tão grande, eu também tinha insegurança de aceitar o audiovisual como profissão. Foi um dilema no ensino médio inteiro, mas para mim teve um divisor de águas que me fez enxergar. É isso. Eu tive a chance de produzir um documentário sobre o grupo de teatro que eu fazia parte, quando o grupo estava fazendo 5 anos. E eu tive que pesquisar tudo, levantar a história, gravar as entrevistas, aprender a editar do zero. Foram 6 dias seguidos editando. Eu acordava às 7 da manhã e dormia às 3 horas para conseguir entregar tudo a tempo. E tudo isso só para conseguir exibir no teatro. Eu vi o meu documentário projetado numa tela que era do tamanho do palco. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o público reagindo ao meu trabalho. Eu lembro de uma imagem perfeita que era: eu estava atrás da coxia e eu conseguia ver através das cortinas laterais do teatro. As pessoas assistindo, elas estavam ali comigo. Elas sentiam e reagiam a cada cena. Poder ver todas essas pessoas tocadas pelas coisas que eu estava colocando na tela me deu a certeza de que era isso que eu tinha que seguir. Pô, muito legal o que você falou, Gi, dessa questão de trazer novas experiências, tanto pra você quanto pras outras pessoas, porque pra mim foi mais ou menos por aí também. Na verdade, eu comecei como músico. Desde os 7 anos eu comecei a tocar violoncelo e eu comecei a ter essa experiência também de estar no palco e de outras pessoas acabarem se envolvendo, se emocionando e compartilhando as sensações que você tá colocando ali pra fora. Infelizmente eu acabei tendo que parar de tocar porque eu quebrei o braço. E o audiovisual foi uma redescoberta pra mim nesse processo, porque desde criança eu sempre tive muito problema com timidez. E o fato de me expor tanto como músico e como pessoa, e estar fadado ao julgamento dos outros, fez com que eu conseguisse me abrir mais e me relacionar com o ambiente ao meu redor e aprender realmente a me expressar melhor. Então, pra mim, o audiovisual não foi só uma fuga, mas uma redescoberta de como eu poderia fazer isso. É interessante ouvir vocês falarem dessa época de ensino médio, desses momentos e tal, porque quando eu paro pra pensar no meu, eu volto pra minha infância. Eu lembro que eu ia pra casa da minha tia com o meu irmão e ou ela levava a gente no cinema ou levava a gente na locadora pra escolher os filmes que a gente queria assistir. E minha tia é completamente apaixonada por filmes clássicos, então ela sempre colocava esses filmes pra gente. Meu filme favorito com 4 anos era O Mágico de Oz, de 1939. Eu assisti esse filme em looping. E eu lembro de uma vez, com 9 anos, que ela colocou a gente pra assistir A Noviça Rebelde. Meu irmão desistiu rapidinho, mas eu assisti. Era um filme de 3 horas, legendado, e eu terminei com a certeza absoluta que eu podia ser a Noviça Rebelde, que eu podia viver naquele lugar, que eu podia cantar aquelas músicas. E o que fica pra mim, depois de tanto tempo, é essa sensação de terminar um filme e ter certeza absoluta que você pode viver naquele lugar com aqueles personagens. Tanto que eu falo que eu sou uma péssima aluna de audiovisual, porque eu esqueço de analisar foto, arte, som, e acabo só me imaginando dentro daquele filme. Mas, por outro lado, é isso que eu quero que as pessoas sintam quando assistirem qualquer coisa que eu venha fazer na minha vida. Que elas possam olhar para aquilo e pensar: uau, eu posso viver naquele universo. Você estava falando de infância. No meu caso também, a minha história começa quando eu era criança. Só que, diferente da Gabi, eu não tenho, assim, lembrança de momentos mágicos com filmes e tal. Mas eu sempre tive contato. Tanto sendo filmada, né, e depois filmando. Então, quando eu nasci, os meus pais tinham uma filmadora grandona. Então, desde antes de 1 ano mesmo, já tem várias gravações. E aí, depois de um tempo, eles compraram uma câmera digital. Então, as primeiras gravações que eu fiz, eu já tinha uns 6, 7 anos. Eu inventava uma brincadeira, filmava, ficava fazendo tour pelas casas. E depois os meus pais, eles foram percebendo que eu gostava disso. E com uns 10 anos eu ganhei uma câmera da Kodak vermelha. E tem várias coisas vergonhosas até, obviamente. E aí com 15 eu ganhei uma Polaroid. Porque eu realmente gostava disso e não se parecia.
Mas eu nunca tive um momento de revelação, assim, apesar do meu contato, né? Tanto que a coisa mais próxima de audiovisual e cinema que eu quis fazer foi fotografia. No ensino médio, essa ideia ficava indo e voltando, indo e voltando. O audiovisual me veio como opção só lá no final do ensino médio, que uma psicóloga me indicou. E assim, eu juro que eu nem sabia que existia esse curso. E ela falou, né, acho que combina com você, tem fotografia, mas também tem movimento, tem mais possibilidades. E eu pesquisei e fez total sentido pra mim, e já entrei aí direto do ensino médio. Nossa, eu sou igual a Luana, porque eu também sempre fui mais pro lado da fotografia, desde pequena. Quando eu era novinha, uns 9 anos mais ou menos, eu tinha uma câmerazinha roxa da Kodak que eu levava pra todo lugar. Eu tirava foto de tudo. Mas eu nunca fui muito do cinema. Eu amava assistir filme, assim como a maioria das pessoas, mas nunca pensei em fazer cinema de fato. Uma das memórias mais marcantes pra mim, que fez com que eu entendesse a magia do cinema e entrasse mais nesse universo, foi um dia em que eu e o meu pai fomos em um cinema no Centro Cultural aqui do Grajaú, sem saber qual filme ia passar. Foi a primeira vez que eu realmente emergi na história de um filme. O filme era A Viagem de Chihiro, mas só depois de um tempo que eu fui descobrir que era esse o filme. E hoje é um dos meus filmes favoritos. Minha família sempre me incentivou na fotografia, eles viam quanto isso me fazia bem, me deixava feliz. E quando eu fiz 15 anos, a família do meu pai me presenteou com uma câmera profissional. E esse foi realmente o momento mais marcante e feliz da minha vida. Eu lembro da cena como se fosse ontem, eu com a caixa da câmera no colo, chorando muito e abraçando todo mundo, porque eu sabia o esforço e o sacrifício que foi me dar isso de presente, porque na época a gente não tinha muita condição para comprar esse tipo de coisa. E isso para mim significou que eles acreditavam em mim. E isso me motivou muito. E assim como a minha câmera roxa, eu também levava essa para todo lugar. Todas as minhas viagens, passeios de família. Eu sempre amei muito tirar várias fotos do pôr do sol. Eu amava gravar vídeos de tudo. E eu não via a hora de voltar para casa e editar esses vídeos e colocar as imagens sincronizadas com as batidas das músicas que eu gostava na época. E depois eu postava no YouTube. E mesmo que ninguém visse, fazer aquilo me preenchia, me deixava feliz de uma forma que eu realmente não sei explicar. A fotografia e os vídeos sempre foram a melhor forma que eu encontrei de me expressar, já que eu sou muito tímida, né? No final do ensino médio eu decidi fazer fotografia, mas eu nunca achei nenhum curso tão completo. Eu sempre sentia que faltava algo. Foi assim que eu conheci o audiovisual, que abrangia a fotografia e o vídeo. Eu ainda não me encontrei por completo, mas eu sinto que cursando audiovisual, eu tô cada dia mais perto desse objetivo. Tem uma frase do Stan Lee que eu acho muito boa. Ele diz que o entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas e que sem ele você vai parar no fundo do poço. E eu sinto que se você é capaz de entreter as pessoas, então tá fazendo algo de bom. E é exatamente isso que nós queremos fazer. Queremos entreter as pessoas e procurar despertar alguma lembrança boa nelas, que as ecoe e marque, como nós fomos marcados. Lembrei de uma coisa, que teve uma época que eu era muito viciada em foca, né? Não sei porquê, coisa de criança idiota. Aí eu fui alugar um DVD e tinha uma foca. Gente, eu fiquei traumatizada quando eu coloquei. Era tipo um documentário sobre focas assassinas. Amiga, e eu que guardei dinheiro pra comprar o DVD da Coraline, porque a gente não sabia o que era bonitinho. E aí quando a gente comprou, mano, eu assisti até o fim, nem dormi à noite. Eu tinha 8 anos, eu fiquei olhando pro teto, assim. De Coraline é engraçado, que a gente foi comprar DVD, né? Meu irmão escolheu Coraline. E a gente foi assistir. Quando a gente pausou pra pegar a pizza que tinha chegado, meu irmão tava chorando desesperado, achando que meu pai ia acordar com olho de botão. Eu era meio
meio fingia que eu não tava me cagando, assim. Eu assistia Coraline, eu gostava de séries de terror, assim. Eu tinha, tipo, 8 anos, eu assistia Supernatural com meus primos, porque eles eram mais velhos. Metida, nossa, eu não tô com medo, mas por dentro eu tava, meu Deus do céu. Supernatural não, mas Coraline, eu tava apavorada. Supernatural não, mas Coraline. Coraline pegava. Nossa, você jogou mesmo? Minha nossa. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, tudo bem? Eu sei que faz tempo que eu não te ligo. Você vai achar meu motivo ridículo, mas é que eu sonhei com você hoje. Foi um sonho estranho, o mundo tava acabando, acho que o sol ia explodir, alguma coisa assim, mas a gente tava bem. A gente era criança e mesmo com tudo desmoronando, a gente continuava a sorrir, correr, pular, balançar. Sei lá, eu fiquei me perguntando como recuperar aquele brilho. Não o que ia explodir no céu, mas o que brilhava dentro da gente. Me liga quando puder. Beijo. Oi, eu recebi a sua mensagem e tentei te ligar, mas hoje o dia tá muito duro, sabe? E também faz um tempo que eu venho me perguntando por que os dias andam tão cinzas. Eu acho que eu precisava ouvir seu sonho hoje. Me fez lembrar desse brilho, me lembrou que a gente já teve ele, mesmo com o mundo explodindo.
Ele estava em nós, indiferente do dia. Talvez olhar para trás te faça olhar para frente. Para dentro também. Parece que esse é o caminho e talvez a gente possa trilhar ele juntos da próxima vez. Eu te ligo de novo. Até mais tarde.